Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, a sua casa, a sua família, mas eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração nesta hora. E antes eu queria pedir que você se inscrevesse aqui nesse canal e que ainda mais você deixasse aí o seu like para nos abençoar e abençoar outros com esta mensagem. Então, não se esqueça de se inscrever aqui neste canal, é muito importante que você faça isto. Abrindo a palavra do Senhor, então, aqui em Romanos, no capítulo 8, versículos 24 a 28, nós encontramos aqui esse texto maravilhoso das Escrituras. E é muito bom saber como que Deus trabalha na nossa vida, no nosso coração, nas nossas emoções e a forma como Deus renova em nós o seu poder, a esperança, uma esperança que é renovada cada momento. Quando nós nos propomos, queridos, a nos apresentar ao Senhor, nos apresentar a Deus, nós passamos a experimentar na nossa vida, dentro de nós mesmos, resultados maravilhosos, mesmo diante de diferentes desafios, mesmo diante de situações que nós pensamos que não vamos conseguir vencer na nossa vida, não vamos conseguir superar esses problemas e esses desafios no nosso viver. Então, eu digo sempre o seguinte, é um exercício de fé que cada dia é renovado, e é renovado com a presença do Senhor em nós. E aí nós experimentamos em cada momento aquilo que Deus tem para o nosso viver e aquilo que Deus tem para cada um de nós. Usando esse texto, então, de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 24, e eu vou citando esse texto para você, na medida em que a gente for compartilhando aqui a palavra de Deus, nós descobrimos que é possível ter uma esperança mesmo diante do caos, mesmo diante das crises, mesmo diante dessa situação que o mundo está enfrentando, que o mundo está vivendo. E isto acontece quando nós temos uma percepção clara e assimilamos exatamente o propósito de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós assimilamos esta verdade no nosso viver, nós passamos a experimentar uma esperança que cada momento se renova mais. Os versículos 24 e 25 desse texto nos diz assim: pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Aquilo que você não consegue visualizar, aquilo que você tem sonhado, aquilo que está acalentando a sua vida, aquilo que você tem mantido no seu coração, a esperança de algo especial nesse tempo, nesse novo momento, é exatamente esta esperança que vai fazer com que a sua vida possa se tornar diferente. Na vida cristã, queridos, é isto que acontece. Nós descobrimos os planos de Deus, e aí quando nós descobrimos os planos de Deus, nós continuamos e somos motivados a perseverar na fé. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está você no trabalho?
como você está nos estudos, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem desejado no seu coração. Eu creio que você pode experimentar uma renovação da esperança no seu viver, se você estiver pronto a assimilar e receber exatamente o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para você. Mas há uma outra lição muito importante que nós identificamos nesse texto de Romanos 8, é que essa esperança que se renova, ela acontece quando nós estamos assimilando, quando nós estamos admitindo, quando nós desejamos conhecer o propósito de Deus, mas também quando nós entregamos todas as áreas da nossa vida a Deus. E no versículo 26, a palavra de Deus nos diz desta forma: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas. E o texto continua: pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Isso é confortador, isso é maravilhoso, isto é extraordinário, isto nos abençoa, e o Espírito Santo faz isto. O Espírito Santo é aquele que, com gemidos que não podem ser explicados, nos diz a palavra do Senhor, pede a Deus em nosso favor. Você não está sozinho, você não está desamparado, não está totalmente sem cuidado. Muito pelo contrário, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua casa e Deus tem cuidado da sua família. E hoje você pode ter a sua esperança renovada. Em primeiro lugar, admitindo no seu viver a vontade de Deus, conhecendo o propósito de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, você precisa entender claramente, de uma forma muito clara, que isto acontece pela ação de Deus. E o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Somente Deus sabe os ajustes que nós precisamos dar na nossa vida. Somente Deus sabe aquilo que nós precisamos no nosso viver e aquilo que nós precisamos acertar na nossa caminhada cristã. Talvez você esteja passando por um momento em que Deus está falando para você: há algo na sua vida que precisa ser trabalhado, há algo na sua vida que precisa ser construído ou reconstruído, não é isto? Há algo na sua vida que precisa ser restaurado. E o Senhor é quem faz isto. E Deus faz isso quando nós permitimos o propósito dele na nossa vida e no nosso viver. Em terceiro lugar, essa esperança, ela se renova porque nós dependemos exclusivamente de Deus. E quando nós estamos nos apresentando a Deus e estamos reconhecendo que nós precisamos exclusivamente de Deus, então Ele tem liberdade para trabalhar na nossa vida. Ele tem liberdade para trabalhar nas nossas emoções. Ele tem liberdade para trabalhar dentro da nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, com os nossos filhos, não é isto? Ele tem liberdade para trabalhar desta forma. Esse texto de Romanos 8, versículos 27 e 28, a palavra do Senhor nos diz assim: e Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe
qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo, olha só, com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, o seu propósito. Como está a sua vida? Eu não sei, mas eu creio que você pode ter a sua esperança renovada, e renovada exatamente no Senhor. Renovada sabendo que o Senhor é este que pode lhe abençoar em todos os momentos e todas as circunstâncias da sua vida, independentemente das situações que você está vivendo. E isso acontece quando você está assimilando os propósitos de Deus. Esse é um tempo, queridos, que nós precisamos parar e precisamos refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa conduta espiritual, sobre o nosso relacionamento com Deus. E aí nós precisamos assimilar em nós o projeto de Deus, os planos de Deus. Nós precisamos entregar aquelas áreas da nossa vida que nós temos encontrado dificuldades para administrar. Nós precisamos entregar a Deus e nós precisamos depender exclusivamente de Deus. E aí eu costumo dizer o seguinte, que quem depende de Deus não experimenta derrotas. Eu vou repetir, quem depende de Deus não experimenta derrotas. Você pode experimentar um tempo muito diferente nesta ocasião, dependendo exclusivamente de Deus. E você pode experimentar algo novo no seu viver, tendo uma linha direta, uma conexão direta com o Senhor na sua vida. Os versículos 30 e 31 desse texto que nós estamos mencionando, a palavra de Deus nos diz: assim Deus nos chamou, e não somente nos chamou, mas também nos aceitou. E não somente nos aceitou, mas também repartiu a sua glória conosco. Diante de tudo isto, o que mais podemos dizer? E aí ele declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, e que o Senhor sustente você em cada momento, em cada situação, em cada circunstância do seu viver. E eu quero orar com você nesta hora. E eu quero pedir que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque pela fé nós temos essa experiência de que a esperança se renova a cada momento. Abençoe cada um que está conosco nessa transmissão e nesse canal, e perdoe, Senhor, os nossos pecados, e fique conosco, porque nós oramos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Olha, eu quero pedir que você se inscreva aqui nesse canal e deixe também o seu like, isso ajuda muito para que a gente possa continuar a nossa caminhada e para que esta mensagem possa alcançar outras pessoas.